Hoje vamos falar sobre um tema que desafia a forma como entendemos a origem da humanidade. A verdade sobre os filhos de Adão e Eva. Você acha que sabe tudo sobre eles, mas e se eu te dissesse que há mais camadas nessa história do que você imagina? Há detalhes que podem mudar completamente sua visão sobre esses primeiros personagens bíblicos. A história de Caim, Abel e Sete vai muito além de uma simples genealogia. Cada um desses filhos carrega lições profundas sobre moralidade, fé e as escolhas humanas que moldaram nossos destinos. Será que a Bíblia realmente revela tudo sobre a natureza deles ou há algo mais por trás? Prepare-se para uma jornada de descobertas. O que você sempre pensou ser uma história simples pode se revelar como uma chave para entender questões específicas e humanas ainda mais complexas. Você está pronto para ver a história de Adão e Eva sob uma nova perspectiva? Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Desde os primeiros tempos, a narrativa de Adão e Eva sempre gerou questionamentos e reflexões. Quando a Bíblia menciona os filhos de Adão e Eva, ela nos apresenta dois nomes imediatamente: Caim e Abel. Em Gênesis 4, 1 a 2, lemos sobre o nascimento deles. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: alcancei de um homem o auxílio do Senhor. Caim é então descrito como o primeiro filho, um homem que mais tarde desempenharia um papel trágico na história humana. O que muitos não percebem é que antes mesmo da história de Caim e Abel se revelar, já havia uma continuidade na criação humana. Os filhos de Adão e Eva fizeram parte de um plano divino para a população da Terra, e não apenas figuras isoladas. O nascimento de Caim e Abel marca o início da multiplicação da humanidade, mas também reflete a realidade da fragilidade humana. Como podemos observar, desde o princípio, a convivência entre os seres humanos não foi isenta de desafios. Com o nascimento de Abel, vemos a primeira divergência de papéis. Caim tornou-se agricultor, enquanto Abel, seu irmão, tornou-se pastor. Isso representa uma divisão simbólica do trabalho humano, uma marca da diversidade que já se reflete na natureza das atividades humanas. As diferenças entre eles não ficaram apenas no campo das ocupações, mas também em questões psicológicas e, infelizmente, em um destino trágico que passaria a definir a relação entre os irmãos. De fato, o nascimento de Sete, filho de Adão e Eva, ocorre após a morte de Abel, o que reforça a ideia de que, à medida que a humanidade se expande, também se apresentam como consequências da desobediência. Mas antes de avançarmos para o impacto de Sete, é importante compreender como a história de Caim e Abel, com sua lição profunda sobre inveja, respeito e julgamento, continuará reverberando em nossa compreensão de moralidade e destino humano. A história de Caim e Abel é uma das mais poderosas da Bíblia, marcada pelo conflito profundo entre os dois irmãos. Ambos, em algum momento, ofereceram sacrifícios a Deus, mas foi Abel quem teve seu presente aceito por Deus, enquanto o de Caim foi rejeitado. Em Gênesis 4, 3 a 5, está escrito: e aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso gerou um profundo ressentimento em Caim, que não conseguiu lidar com os infectados. A morte do sacrifício de Caim não foi apenas uma questão de oferta, mas também de atitudes e de coração. A Bíblia nos diz que Deus, ao perceber a raiva de Caim, o alertou, dizendo em Gênesis 4, 6 a 7: por que te indignaste? E por que se descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não serão aceitos. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse alerta divino não foi suficiente para Caim, que, dominado pela inveja, acabou matando Abel. Esse ato marcou o primeiro homicídio da história humana, um ato movido pela inveja e pela incapacidade de lidar com os sentimentos negativos. Deus, ao ver o crime cometido, fez com que Caim enfrentasse uma penalidade severa.
Mas de maneira surpreendente, ele também fez algo que, à primeira vista, parece paradoxal. Marcou Caim com uma marca para descobri-lo. Em Gênesis 4:16 lemos: Por isso, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor em Caim um sinal, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. A marca de Caim não era um sinal de perdão, mas misericórdia divina, um lembrete de que, apesar do erro, o julgamento de Deus não seria absoluto e final. Essa história é muito mais do que um simples relato de um irmão matando o outro. Ela nos fala sobre o pecado, sobre o perigo da inveja e sobre a responsabilidade pessoal diante de nossas ações. Caim não teve humildade de sinceridade em seus erros ou de arrependimento. Seu coração suportou-o, levou a um ato irreversível. No entanto, a história de Caim nos faz refletir sobre o próximo passo, sobre a continuidade da linhagem humana, que, mesmo marcada pela tragédia, seguiria adiante. A chegada de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, seria um novo capítulo nessa história. Após a tragédia entre Caim e Abel, parecia que a linhagem de Adão e Eva estava comprometida. Um filho havia sido assassinado e o outro, marcado pela maldição divina, vagaria como fugitivo. No entanto, Deus trouxe um novo começo através do nascimento de Sete. Em Gênesis 4:25, lemos: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete não veio apenas como um substituto de Abel, mas como um elo da continuidade da linhagem justa que Deus preservaria para a humanidade. A Bíblia não detalha muito sobre a vida de Sete, mas seu impacto é imenso. Em Gênesis 5:3, descobrimos que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, e que este filho nasceu à semelhança de Adão, conforme sua imagem. Isso nos remete ao próprio ato da criação, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Através de Sete, Deus restaurou a linhagem espiritual que havia sido comprometida com Caim, dando início à descendência dos que invocavam o nome do Senhor. Foi da linhagem de Sete que surgiram os primeiros adoradores genuínos de Deus. Gênesis 4:26 nos diz que nos dias de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa afirmação não é meramente um detalhe histórico, mas uma revelação profunda. Através da descendência de Sete, a fé e a conformidade a Deus foram preservadas. Diferente da linhagem de Caim, marcada pela violência e rebeldia, a linhagem de Sete daria origem a Noé, Abraão e, futuramente, ao próprio Messias. Assim, enquanto o mundo seguia dividido entre os que se afastavam de Deus e os que buscavam sua presença, a linhagem de Sete se tornava um pilar essencial no plano divino. Mas há algo intrigante nessa história. Se Adão e Eva tiveram outros filhos, qual foi o papel deles na formação da humanidade? Isso nos leva ao próximo ponto, onde exploraremos a expansão da raça humana e como os descendentes de Adão e Eva moldaram a história do mundo. A Bíblia, embora se concentre nos filhos mais destacados de Adão e Eva, também menciona que o casal teve outros filhos e filhas. Em Gênesis 5:4 está escrito: E foram os dias de Adão depois que geraram há 7,930 anos e geraram filhos e filhas. Esse detalhe é importante, pois nos ajuda a entender que a população humana estava crescendo, mesmo que os nomes e essas histórias de outros filhos não tenham sido tão destacados nas Escrituras. Esse crescimento populacional foi, sem dúvida, parte do plano de Deus para a Terra, pois ele havia dado a Adão e Eva a missão de frutificar e multiplicar-se. Gênesis 1:28. A ausência de nomes específicos para esses outros filhos pode nos levar a uma reflexão sobre a importância do anonimato na história da humanidade. Eles não eram menos importantes, mas suas contribuições e histórias pessoais não foram reveladas nas Escrituras. Isso levanta uma questão interessante. Como seria o mundo se esses filhos tivessem uma história mais detalhada? De qualquer forma, a multiplicação da humanidade estava em pleno curso, e as gerações seguintes se espalharam pela terra, cumprindo o mandamento divino. À medida que as famílias de Adão e Eva se expandiam,
Novas dinâmicas sociais surgiram. Como as pessoas se relacionavam entre si, como lidavam com a vida e a morte, com a comunicação com Deus e com a moralidade. As Escrituras não nos fornecem muitos detalhes sobre essas questões, mas o fato de que o pecado já havia entrado no mundo, através de Adão e Eva, nos faz pensar que, mesmo com a multiplicação da raça humana, o problema do pecado e da separação de Deus continuaria a afetar as gerações. No entanto, a busca pela redenção estava presente, como já visto com Sete, e continuaria a ser central para a humanidade. A geração dos filhos de Adão e Eva segue o curso natural da história. A vida se multiplica, os laços familiares se expandem e a humanidade começa a preencher a terra. Mas será que as futuras gerações aprenderão com os erros de Caim? Ou seguirão o mesmo caminho de violência e afastamento de Deus? O próximo passo dessa reflexão será sobre o papel dos filhos de Adão e Eva, que ao longo do tempo se tornarão responsáveis pela continuidade do plano divino. Os filhos de Adão e Eva desempenharam papéis essenciais na continuidade da humanidade, especialmente após o pecado original. A Bíblia nos apresenta não apenas a expansão da população humana, mas também os primeiros passos em direção à construção de civilizações, a formação de famílias e a definição das responsabilidades sociais e espirituais. A partir de Sete, uma nova linhagem de entusiasmo a Deus começa a tomar forma, como vemos em Gênesis 4:26, onde os homens trouxeram a invocar o nome do Senhor. Esse detalhe é significativo, pois marca a persistência de um relacionamento com Deus, mesmo em um mundo marcado pelo pecado e pela desobediência. Os filhos de Adão e Eva não eram apenas portadores da herança genética, mas também do legado espiritual que começou com a criação do homem à imagem de Deus. Cada geração subsequente tinha uma responsabilidade de transmitir essa herança. Em Gênesis 5:1, vemos a reprodução da ideia de que o homem foi criado à imagem de Deus, e essa imagem se perpetuaria através de Sete e seus descendentes. Embora a humanidade estivesse agora marcada pelo pecado, havia uma esperança para aqueles que escolhessem seguir o Senhor, e os filhos de Adão e Eva seriam os responsáveis por espalhar essa luz. No entanto, essa responsabilidade também traz desafios enormes. Os filhos de Adão e Eva não estavam isentos das falhas humanas. O pecado, iniciado com Adão e Eva, continuou a se manifestar, gerando familiares próximos, como vimos na história de Caim e Abel. Mas ao mesmo tempo também surgiam exemplos de justiça e retidão, como Sete, que foi descrito como um homem que andava em retidão diante de Deus. Esse contraste entre o bem e o mal, a luz e as trevas, seria uma característica central na história das futuras gerações. O que aconteceria com a próxima geração? O pecado continuaria a se espalhar ou seria possível encontrar um remanescente fiel? Essa reflexão nos conduz ao próximo tópico, onde exploraremos a interpretação religiosa e cultural dessa história. A história dos filhos de Adão e Eva transcende as páginas da Bíblia, atingindo diversas tradições religiosas e culturais. Para as religiões judaica, cristã e islâmica, essa narrativa carrega um peso simbólico profundo, representando o início da humanidade, a origem do pecado e a necessidade da redenção. No cristianismo, especialmente, a linhagem que se segue a partir de Sete é vista como a continuidade da promessa divina, que culminaria com o nascimento de Jesus Cristo, o segundo Adão, como descrito em 1 Coríntios 15:22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo serão vivificados. Essa conexão direta entre Adão e Cristo é fundamental para a compreensão da salvação. Do ponto de vista cultural, a história dos filhos de Adão e Eva também desempenha um papel essencial na formação das primeiras dinâmicas sociais humanas. O fato de que Adão e Eva são considerados os primeiros pais e que suas ações e escolhas tiveram repercussões para toda a humanidade, implica em uma visão coletiva sobre responsabilidade, moralidade e o papel de cada indivíduo na construção da sociedade. A relação entre os filhos de Adão e Eva, como a história de Caim e Abel, é frequentemente vista como uma lição sobre a natureza humana, sobre as fraquezas, mas também sobre as possibilidades de redenção.
Na tradição judaica, a história de Adão e Eva é interpretada de várias maneiras, sendo muitas vezes centrada na ideia de Tikkun Olam, reparação do mundo, que sugere que, apesar da queda, a humanidade tem a capacidade de buscar a restauração. Assim, os filhos de Adão e Eva, ao darem continuidade à humanidade, são vistos como representantes dessa busca constante por equilíbrio e justiça. Essa visão é ressoada no cristianismo, onde a linha de Sete se torna um símbolo de perseverança na fé, uma esperança para o mundo perdido. No islamismo, Adão, ou Hawa para Eva, também é visto como o primeiro ser humano e o primeiro profeta, com um papel fundamental na educação de seus filhos e na formação da humanidade. Embora as histórias variem em detalhes, as tradições islâmicas enfatizam a importância dos filhos de Adão e Eva como os primeiros seres humanos a carregar a responsabilidade moral e espiritual de seguir o caminho de Deus. Essa narrativa ressoa com as tradições cristãs e judaicas, mas é marcada por uma abordagem única sobre a moralidade e a conexão com o divino. À medida que refletimos sobre os filhos de Adão e Eva, vemos mais do que simples narrativas de acontecimentos antigos. Cada um deles, com suas escolhas e destinos, nos ensina sobre a natureza humana, a luta interna entre o bem e o mal e as consequências de nossos atos. A história de Caim, Abel e Sete, mais do que uma genealogia, é uma metáfora profunda para o caminho que cada ser humano deve trilhar. O desafio constante entre a tentativa e a redenção. Mas se por um lado vemos o erro e a violência de Caim, por outro, Sete surge como uma esperança renovada. Ele representa a continuidade da linhagem de fé, mostrando que, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, a graça de Deus sempre oferece uma chance de recomeço. É essa dualidade que molda a história humana até os dias de hoje. No fundo, a história dos filhos de Adão e Eva é muito mais do que um conto antigo. Ela nos conecta com as questões que enfrentamos diariamente, como a inveja, o perdão e a busca por justiça. Cada escolha, como a de Caim ou de Abel, ressoa em nossa vida atual, lembrando-nos de que as ações têm consequências, tanto para nós quanto para os outros. Por fim, essa reflexão sobre os filhos de Adão e Eva nos coloca diante de uma questão que ecoa através dos tempos. Como escolhemos viver? Seguir o caminho da luz ou se perder na escuridão? Deixe seu comentário aqui. O que está em jogo não é apenas uma história antiga, mas o destino de todos nós, desde os primeiros filhos até as gerações que ainda virão.